Olá a todos do canal, sou seu gestor Eduardo Belmont. Segue lâmina do Paulo de SZ sobre pagamentos, lâmina dentro dos grupos, ótimas confirmações sobre movimentação financeira. Deixem seu like e vejam a lâmina em áudio pelo canal Forte. Abraço ao Paulo, ao Alisson. Entrem na rifa ou ajuda ao gestor Alisson para ida a tratativas de pagamentos, operações privadas, chave Pix 79.999.956.539 comprovante neste número também, pois é Zap. Ótimas informações. Vamos à lâmina transformada em áudio. Queridas amigas e amigos, irmãs e irmãos na fé, soldados do bem, para o novo tempo, graça e paz. Hoje, dia 15 de abril, está tudo absolutamente pronto. Mas ninguém tem algo a fazer, a não ser aguardar. Nas próximas horas os bancos iniciarão as movimentações financeiras, a bola está com eles. Fiquemos todos unidos, em oração, pois deve mesmo ser nas próximas horas, o início da nossa nova odisseia. Com Deus no comando, é o novo tempo. Shalom, Namastê. Beijos do Paulo. Essa foi a informação passada nos grupos em oração. Todos um forte abraço, boa viagem ao Alisson, a ida a São Paulo, sobre tratativas de recebimento, até as próximas notícias sobre pagamentos. Paulo de Santa Catarina, gravando de Brasília. Hoje é quinta-feira, 17 de abril, agora 9 da manhã. Esse áudio pode ser compartilhado, por favor. A graça e a paz se estendam a todos. Depois da conversa que eu tive ontem, importante, com informação importante e totalmente confiável, eu fiz o áudio, então já bem mais tranquilo do que eu estive durante a tarde. E mesmo assim, os amigos, as pessoas que têm uma espiritualidade forte, as pessoas que estão bastante ligadas a mim, amigos de longa data, de muitos anos, e amigos mais recentes também, que acompanham tudo que está acontecendo e que me acompanham e me dão apoio. Alguns escreveram para mim, eu acho que só 2 ou 3 tentaram ligar, eu não queria mais atender ontem e não atendi mais. Mas os que escreveram ou mandaram um áudio, eles todos entenderam também. Essa vibração é boa, a confiança é grande, sabemos que o momento está aí mesmo e algum contratempo aconteceu. A conclusão é essa. Hoje de manhã, então, foram 2 momentos importantes: meu tempo de oração e um tempo de conversa com algumas pessoas antes de fazer esse áudio. Então eu passo para vocês a mensagem da seguinte forma: é necessário lembrarmos, eu vou fazer esse áudio, estou fazendo esse áudio voltado principalmente quem vai entender realmente são as pessoas que têm uma vivência espiritual. Tá? Não importa qual a religião, quem tem uma vivência espiritual sabe que o comando de tudo na vida está com o Senhor do Universo. Tudo. Inclusive, religiões africanas têm o mesmo Deus. Usam expressões, palavras africanas, mas o Deus é o mesmo. Então, eles têm alguns rituais que é como se tivesse um outro Deus deles, mas isso é dentro da religião africana, sem excluir o Deus a que nós servimos. Então, é complexo. Muitos criticam as religiões africanas sem ler, sem entender, sem compreender. O que acontece é que em todas as religiões e em todas as igrejas cristãs existem pessoas com mais ou com menos fé, mais ou menos confiantes em Deus, no Senhor do Universo. Existem pessoas que atribuem tudo que acontece na nossa vida ao comando de Deus, inclusive as tristezas. E eu sou uma dessas pessoas. Eu sou um dos que entendem que Deus está no comando de tudo. Até dos momentos tristes ele sabia o que ia acontecer. Então aí alguns pensam assim, quem rejeita essa linha de pensamento, dizem assim: por que Deus permitiu cair aquele avião da TAM em São Paulo? Morrer tanta gente, por que Deus permite essa guerra na Rússia, na Ucrânia, por que isso, por que aquilo? E eu fui um que passei quase 3 anos chateado, aborrecido, revoltado, questionando Deus,
Eu admito, já falei isso várias vezes, até eu voltar a ter o entendimento de que não é a vontade de Deus. Deus não quis a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso foram pensamentos de pessoas que não têm o pensamento de vida. Isso foi o pensamento de pessoas que não têm o pensamento de sociedade nova, de transformação. Pensaram no seu interesse. A queda do avião. Aquelas pessoas, antes do seu nascimento, estava previsto que um dia iam partir. Não existe como ninguém ficar eternamente na Terra. A Terra não comportaria tantos bilhões de habitantes que já passaram aqui. Não haveria como. Então todos têm o seu momento de partida. E aqueles que estão mais próximos de Deus, aqueles é que conseguem entender esse meu áudio de agora de manhã. Então, dentro desse pensamento que eu espero conseguir passar para as pessoas, eu não quero desrespeitar, eu não quero ser agressivo com quem não concorda comigo, mas estão errados. Estão errados, porque o Senhor, Ele é tudo. E Ele diz em tantas passagens da Bíblia, eu sou. Então, se a gente fosse usar a expressão humana, se a gente fosse humanizar Deus, e não é essa a intenção, mas é como se fosse assim, Ele é o mais importante do que todos, do que tudo e todos. Ele é o cara. O Senhor é, porque Ele pode, Ele sabe. E Ele acolhe, depois dessa vida, todos os que o seguem. Quem o desrespeita é problema da pessoa depois. O que acontece dessa alma depois da morte é outra situação. O meu objetivo não é fazer trabalho de espiritualidade nas operações. O meu objetivo não é fazer evangelização, ou seja, pregar o cristianismo. O meu objetivo é levar uma mensagem de vida. E vida plena é com Deus, é com espiritualidade. Seja qual for sua religião, seja qual for a sua fé dentro do cristianismo. Então, o meu objetivo é que as pessoas entendam que o novo tempo é isso. É espiritualidade junto com os recursos financeiros. E não acontece quando nós queremos, acontece quando está pronto. Está nitidamente sendo escondido porque ontem não teve dinheiro girando, dinheiro nas contas. Nitidamente. Eu não tenho dúvida que está sendo escondida essa informação. Eu percebi pelo meu bom amigo ontem à noite e ele não podia falar. E isso é compreensível. Vocês já pensaram? Uma pessoa, por isso eu não falei nome de nenhuma instituição, mas seja qual for, da maior até a menor delas, e na verdade são todas grandes, em estilo diferente de trabalho, são todas grandes, gigantes. O Brasil tem bancos gigantes. Os bancos estatais são 101% seguros. Então, eu entendo que em todos eles, cada um que está lá dentro trabalhando, ainda mais num cargo de comando, tem que preservar o nome da instituição. Então, eu entendi perfeitamente por que eu não tive a resposta perfeitamente clara. Mas a resposta foi, eu acredito que é amanhã, eu confio totalmente nisso. E já pela manhã, já tive ligação de quem tem a mesma informação. Conseguiu também dentro de outro banco a mesma informação. Então, por isso é que eu disse, certeza é só Deus. Então, o que eu entendo que nós todos precisamos ter claro? Confiar plenamente que a nossa vida está no comando de Deus. Está. Eu lamento por quem não concorda comigo. Eu lamento. Eu tenho rezado, eu tenho pedido a Deus, eu tenho orado que mais e mais gente desperte, que mais e mais gente entenda isso. Que gente que brigou, que fez confusão, gente que mentiu, que enganou, acordem, se aproximem de Deus antes do dinheiro cair nas suas contas. Qual foi o divisor de águas para a humanidade mudar ou não mudar na época da Arca de Noé?
O divisor de águas é uma expressão simbólica, foi justamente a água. As pessoas não mudaram antes do dilúvio. Veio Cristo. Cristo veio com uma mensagem diferente de transformação, de perdão, de compreensão, de fim das guerras, fim das armas, tolerância, amar o próximo. E ele apresentou isso. E ele disse: aceitai a minha palavra, a minha verdade. Aceitai a vontade do Pai. Segui a vontade do Pai. Porque depois não tem mais conserto. E assim é. Quem parte dessa vida sem ter aceitado, sem ter buscado a luz, a verdade, não tem conserto. A outra vida depois é outra vida. Então, é essa a mensagem que eu preciso, Eu gostaria que todos entendessem, quem está em dúvida, quem está reclamando. E eu sou sincero de dizer, por que eu estou fazendo esse áudio também, além da minha oração, que eu senti inspiração para fazer isso, eu senti um comando muito forte, meu pensamento, meu coração, para fazer essa mensagem. Mas além disso, acontece que eu levantei aborrecido, levantei triste, decepcionado, frustrado. E foi na minha oração, no meu tempo de meditação, no meu tempo de passar isso, no meu momento de transmitir isso a Deus, na minha oração, é que eu senti o quanto eu estava errado. Porque tudo está no comando dele. Tudo tem um momento que pode acontecer. E o que foi? Um problema de sistema? Deus não conserta computador? Quem sabe conserta? Eu já relatei do meu carro que não funcionava. Eu fiz uma oração desesperado, apavorado, precisava. Eu dei a partida e o carro funcionou. Eu já relatei que o meu carro estava sem gasolina e eu andei na noite na BR escura, voltando para minha cidade, aproximadamente uns 65, 70 quilômetros, sem ter mais gasolina. E o carro foi. Quando eu adentrei o espaço do posto, o motor desligou. Então, Deus faz, sim. Deus faz. Jesus caminhou sobre as águas e não foi só ele. Não foi só o Filho de Deus. Então, as coisas acontecem, sim. Existe muita coisa que é num sentido figurado de fé, e a gente fala, a fé remove montanhas. Não existe nenhum relato bíblico de que uma montanha tenha mudado de lugar. Mas justamente mostra que nós devemos acreditar em tudo, em todo o poder do Senhor. Então tranquilizem os seus corações. Os homens estão trabalhando para dar certo. Algum problema aconteceu e eu acredito que talvez nunca a gente venha saber qual o problema foi. Então vamos ficar na confiança em Deus e nos homens que estão querendo fazer acontecer, porque são homens que também recebem. Ou vocês acham que nos bancos não tem gente que recebe também dinheiro de todo o nosso programa, de todo o nosso projeto? Tem, sim. Eu sei de vários nomes de vários bancos. Então, todos têm interesse. Então, que seja feita a vontade de Deus para hoje. Que seja feita a preparação de sistema, de programas, resolução de problemas. Que seja, então, tudo concluído para hoje haver a movimentação financeira. Essa é a minha mensagem desse dia. Passem adiante, passem só para todo mundo. E animem-se. Animem-se, porque Deus sabe tudo o que faz. Maravilhosamente sabe o que faz. Até carro sem gasolina anda sob o poder de Deus. Até motor que não ligava, liga. Tudo acontece. E tem muitos testemunhos que muitos de vocês, minhas irmãs, meus irmãos, muitos sabem. De gente em óbito já, a coisa de 1 hora, e voltou à vida sem sequela neurológica nenhuma. Tudo tem sua hora, mas tudo estava no livro da vida dessa pessoa. Então ela foi a óbito, eu fui a óbito dentro do carro e voltei quando tive um infarto. E voltei dentro do carro, mas isso estava previsto antes de eu nascer que iria acontecer. E para as senhoras e senhores estava previsto toda essa agonia.
Então, alegrem-se, confiem, porque Deus está olhando tudo e todos. E quem ainda tem dúvida, aproxime-se do Senhor enquanto é tempo. O demarcador de tempo, o divisor de águas, a mudança, a transformação é até ter o dinheiro. Depois que tem o dinheiro, dizer que acredita, que confia, eu entendo que passou do momento. O momento de dizer que acredita, confia e espera é antes de ter o dinheiro em conta. Atenção nos pequenos detalhes, eles são complicados, mas é a minha sugestão para todos.